Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos resolver questões relativas ao estudo da função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e deixa aquele like maroto para nos dar aquele baita de incentivo. Tranquilos? Vamos para a aula. A primeira questão é a questão da Fundatec 2019, nos diz o seguinte. O esboço gráfico que pode representar a função f de x igual a 3x mais 4 é. Primeiro, galera, se é uma função do primeiro grau, ela é uma função que pode ser representada do tipo y igual a ax mais b. Essa é a representação de uma função do primeiro grau, onde esse a e b na minha função são o que nós chamamos de coeficientes. A e b são os meus coeficientes. O a é o que nós chamamos de coeficiente, deixa eu colocar aqui, coeficiente angular, está relacionado à inclinação da minha reta, que representa a função, aí é o coeficiente angular. Já o b é o meu coeficiente, deixa eu colocar aqui, linear. Além disso, esse coeficiente linear, que é o b, ele é o termo independente da função, é o termo que não se relaciona com o outro, não depende do outro, certo? E esse coeficiente angular é fácil da gente identificar. O coeficiente angular, que é o a, ele está sempre junto da variável. Nessa função, o valor de a é bem fácil de perceber quem está junto do x, ó, é o 3. E o valor de b nessa função é quem está sozinho, que é o 4. Sempre o b é quem está sozinho e o a é quem vem junto da minha função. Tranquilo? Outra coisa que é importantíssimo a gente lembrar, galera. O coeficiente linear, no que diz respeito à construção de gráfico, é o ponto onde a função intercepta o eixo y. Então, esse b aqui será o ponto onde a função vai cortar ou interceptar o eixo y, que é o eixo que fica na vertical. Então, o ponto dessa função, onde ela intercepta o eixo y, é o ponto B, nesse caso o número 4. Tranquilos? Então, além dessa informação, nós já sabemos o seguinte. Se o ponto da função vai tocar o eixo y é o ponto B, que é o número 4, então, ó, se a gente analisar, ó, concorda que esse ponto aqui ele pode ser o número 4, esse ponto aqui, ó, pode ser o número 4, aqui já não pode, ó, porque aqui já é negativo, aqui também já não pode, é um valor abaixo, é negativo, aqui também pode ser o número 4. Então, por essas interpretações, a gente já pode dizer o seguinte, não pode ser a letra B, já vou descartar, não pode ser a letra E, pois o eixo y, o ponto da função, a reta toca o eixo y, não é no número 4. Outra coisa importante, galera, é possível, a partir da lei de formação da minha função, eu descobrir se a reta é crescente ou decrescente. Como é que eu faço isso, professor? É da seguinte forma. Quando o valor de A, que é o coeficiente angular, for maior que 0, a minha função ela vai assumir um comportamento crescente. Quando o valor de A for um valor menor que 0, a minha função vai assumir um comportamento decrescente. Então, outra coisa importante, concorda comigo que o A aqui nessa função, ó, que é igual a 3, é um valor positivo, é um valor maior que 0. Se é um valor maior que 0, a minha função, nesse caso aqui, ela será uma função do tipo crescente. O gráfico será um gráfico crescente. Tranquilos aí? E onde é que eu identifico se o gráfico é crescente? Ó? A letra C, o gráfico nem é crescente, nem é decrescente, é linear. Então, eu já posso descartar a letra C. A letra A, o gráfico é decrescente. Como é que eu identifico se é crescente? Quando o valor de x aumenta, y também aumenta. Nesse caso, quando o x aumenta, y diminui. Então, a letra A é decrescente, já não pode ser. Por exclusão, a gente sobra como resposta a letra D. Tranquilos? Então, a resposta dessa primeira questão, letra D. Poderíamos ainda encontrar outro fator que evidencia a letra D da seguinte forma. Quando formos construir o gráfico, o ponto B, que é o coeficiente linear, nesse caso aqui o 4, ó, é onde toca o eixo y. Só que outra coisa, como é que eu vou descobrir onde é que a função toca o eixo x? A minha função ela toca o eixo x da seguinte forma, é só a gente pegar e fazer y igual a 0. Ou seja, a gente igualar a função igual a 0, eu encontro o ponto da função toca o eixo x. Então, quem que é a função? É esse aqui, ó. 3x mais 4. Se eu igualar isso aqui a 0,
eu vou descobrir o valor onde a função toca o eixo x, eu vou descobrir o ponto x. Então aqui era só a gente fazer, ó, 3x, o 4 para passar para o outro lado da igualdade, gerou a equaçãozinha do primeiro grau, passa negativo, 3x igual a menos 4. Trazendo para aqui, ó, nós temos que 3x igual a menos 4, x vai ser igual a menos 4 sobre 3, o 3 passa dividindo. Então, esse ponto onde a função intercepta o eixo x seria no ponto menos 4 terços, daria 1,33, por aí, 1, alguma coisa. Então, seria basicamente esse ponto aqui, ó, menos 4 terços. Então, veja que é negativo aqui e aqui é o 4 positivo. Das alternativas, a única que poderia ser era essa. Tranquilos? Então, a resposta da primeira questão, letra D. Vamos para a próxima. Essa questão, ela nos diz o seguinte, ó. Um táxi começa uma corrida com um taxímetro R$4. Olha o valor importante aqui, vou até destacar. Cada quilômetro rodado custa R$1,50. Se no final de uma corrida o passageiro pagou R$37, a quantidade de quilômetros percorrida foi. Esse tipo de questão, galera, é aquele tipo de questão que a primeira coisa que temos que fazer é encontrar a lei de formação da função. Sei que a função ela vai ser algo do tipo y igual a ax mais b, certo? O b é o termo independente, é aquele valor que é fixo, independente de quantos quilômetros sejam rodados, vai ser um valor fixo. Que nesse caso fica fácil da gente perceber, ó. Ele começa uma corrida com um taxímetro igual a R$4. Então, já iniciou igual a 4. Então, o termo independente será o B, será igual a 4. Tranquilo? O A, que nesse caso aqui é o meu termo que vai estar em função da quantidade de quilômetros rodados, eu vou multiplicar o número de quilômetros rodados, será no caso R$1,50. Então, o A será 1,5. Pois cada quilômetro rodado eu vou multiplicar por 1,50. Certo? E o valor todo, que nesse caso é o Y, que seria no caso o valor a ser pago, nesse caso aqui, ó. O Y nessa questão seria o valor a ser pago após o percurso, será no caso aqui R$37. R$37. Eu vou botar só o 37. Certo? Esse será o valor a ser pago. Então, com essas informações, eu consigo chegar na lei de formação da minha função, ó. O Y seria, no caso, o valor do A. Para chegarmos na lei de formação, o Y é o valor do A, que nesse caso aqui, quem que seria o A? 1,5, então é só a gente colocar 1,5x mais o valor do B, que é 4. Essa daqui seria a lei de formação da minha função. Então, a partir dela, eu vou chegar na minha resposta. E para chegar na resposta, basta a gente fazer o seguinte, ó. Basta fazermos aqui nesse caso o y de... Aliás, basta a gente igualar o y a 37, que é o que a questão dá. Então, no lugar do y, a gente coloca aqui, ó, 37. Será igual a 1,5x mais 4. Gerou uma equação do primeiro grau. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse 1,5x de um lado, certo? O 37 já estava do outro lado. O 4 está desse lado. Para passar para o outro lado, o 4 ele tem que passar, nesse caso, negativo. Então, vai passar aqui menos 4. Tranquilo? Então, nós temos que 1,5x será 37 menos 4 dá 33. Isolando x, que é o que eu quero descobrir, x será 33 dividido por 1,5. O 1,5 estava multiplicando, passa dividido. Galera, para fazer essa divisão, olha a malandragem. A gente tem que ter malandragem nesse tipo de questão. Podemos fazer o seguinte, eu posso multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Por que tu fez isso, professor? Veja como vai facilitar a nossa vida na hora da divisão. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, vamos trazer para cá, ó. Por que eu posso fazer isso? Você multiplicar pelo mesmo valor todos os termos de uma equação, você não altera o resultado. Então aqui pode. 32, porque 2 dividido por 2 é 1. É a mesma coisa que eu estar multiplicando por 1. 33 vezes 2 dá 66. 1,5 vezes 2 dá 3. O que foi que eu fiz? Ao multiplicar por 2 eu eliminei esse número decimal, essa vírgula. Fica fácil de dividir. 63 dividido por 2 dá um total de 22. Logo, nós chegamos que o gabarito para essa questão
será igual a x igual a 22. E quem que é o x, galera? O x nesse caso é cada quilômetro rodado. Então a quantidade de quilômetros rodados será igual a 22. Após rodar 22 quilômetros, tendo uma taxa fixa de R$ 4,00 e R$ 1,50 por cada quilômetro rodado, ele vai pagar um total de 37 conforme a questão. Então 22, gabarito, letra D. Ok, mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Questão 3 é uma questão do Enem 2012. Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utiliza X horas extras, nesse período é. Então, resumindo, galera, ele dá informações aqui e ele quer encontrar a lei de formação para essa função. Como é uma função do primeiro grau, ela é uma expressão do tipo y igual a ax mais b. Y, lembra que é a mesma coisa que a gente tem f de x. F de x igual a ax mais b. Y e f de x é a mesma coisa, tranquilos? Então, o que é que eu preciso encontrar para essa função aqui? Eu preciso encontrar quem é o meu a, que é o meu coeficiente angular, e quem é o b, que é o coeficiente linear. Vamos ler as alternadas, os dados da questão, ó. O B é o valor fixo, é o termo independente. Então, ele já diz aqui, ó, por uma unidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos livres por dia. Então, esse valor fixo aqui, ó, tem direito a 30 minutos. 30 minutos por dia, se rodar 15 minutos, 20 minutos ou nenhum minuto, ele vai pagar esse valor fixo aqui, certo? Caso ele queira rodar mais, ele tem que pagar uma taxa extra de $3 por hora extra. Então, podemos dizer o seguinte, a lei de formação seria, ó, f de x será igual. O a, que nesse caso aqui é o valor que vai multiplicar pela quantidade de horas rodadas, será 3. Então, será 3 vezes o número de horas rodadas, que é x, ele diz aqui x horas, mais o valor fixo da anuidade, que é 24. Então, a lei de formação para essa função, uma questão bem tranquila aí do Enem, não tem nem cálculo para fazer, é só você interpretar. Era só a gente analisar isso, f de x igual a 3x mais 24, onde 24 é o valor fixo que ele paga pela sua anuidade, e se quiser rodar, para rodar até 30 minutos por dia, se ele quiser rodar mais, ele vai pagar $3 vezes o número de quilômetros rodados, certo? Então a expressão matemática que representa seria isso aqui, letra D, ó. Questão bem tranquila, 3 vezes x mais 24. Mais uma questãozinha respondida, vamos para a próxima. Outra questão do Enem, só que agora do ano de 2012. As curvas de oferta e demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por setas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações Q0, que é dada por menos 20 mais 4P, e QD, que é dada por 46 menos 2P. Em que Q0, ó, é a quantidade de oferta, e QD é a quantidade de demanda, e P é o preço do produto. São os valores da questão. A partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio do mercado, ou seja, Q0 e QD se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Uma questãozinha bem tranquila aí. Eu vou apagar aqui uns pontos, que não deveriam ter esses pontos aqui. Deixa eu só apagar aqui, ó. Seria uma vírgula. Então, ele deu as expressões que representam o valor da quantidade de oferta e o valor da quantidade de demanda. Tranquilos aí? E ele quer que calculemos qual o valor do preço de equilíbrio. Ele ainda diz na questão que para ser o equilíbrio vai ser quando Q0 e QD se igualam.
Então, galera, é uma questão bem tranquila. Se a gente ler direitinho a questão, a gente já vai meio que achar o caminho para resolver. Então, ele diz aqui que Q0 e QD se igualam. Então, eu vou ter que igualar essas duas expressões. E ele quer que a gente encontre o valor do preço de equilíbrio. Quem que representa o preço de equilíbrio? P, que é o preço do produto. É só a gente igualar essas duas equações. Eu quero Q0 igual a QD. Ao igualar essas duas expressões, eu encontro P, que é o preço de equilíbrio. Vamos igualar? Qual é a expressão de Q0? Menos 20 mais 4P. Vai ter que ser igual a QD, que é 46 menos 2P. Chegamos aqui à equaçãozinha do primeiro grau. É só a gente deixar tudo que for letra de um lado e o que for número do outro. Eu vou deixar tudo que for P desse lado. 4P, o 2P está negativo, para vir para o lado esquerdo tem que inverter o sinal, tem que passar positivo, ó, mais 2P. 46 já estava do lado direito, eu deixo. O 20 para passar para o lado direito tem que inverter o sinal, estava negativo, passa positivo. Nós temos que 4P mais 2P dá um total de 6P. 46 mais 20 dá um total de 66. P será igual a 66. O 6 estava multiplicando, tem que passar dividindo. Vamos ter que 66 dividido por 6 tem um total de 11. Divisãozinha bem tranquila aí. Então, o preço de equilíbrio, onde as duas equações se igualam, seria P igual a 11, certo? P igual a 11, o gabarito letra B. Mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Questão de número 5 nos diz o seguinte. Ó. A função f é definida por f de x igual a x mais b. Se é definida por ax mais b, eu já sei que é uma função do tipo função do primeiro grau, que é uma função afim. Sabendo que f de 1 é igual a 3, olha a informação importante, e f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1, o valor de f de 3L quer que a gente calcule o valor de f de 3. Aqui está relacionado ao valor numérico de uma função. Primeiro, vamos colocar aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Essa é a lei de formação. Ele nos diz que f de menos 1 vai ser igual... Aliás, f de menos 1 vai ser igual a 3. Então, o que é que eu vou fazer? F de menos 1, só a gente fazer o seguinte, ó. É a gente pegar na minha função, onde for o x eu substituo por menos 1. Então, vai ter aqui a que multiplica menos 1 mais b. E tudo isso vai ser igual a quanto? A questão nos diz. Vai ser igual a 3. Fazendo essa expressão aqui, nós vamos ter, ó, menos 1 vezes a vai dar menos a. Mais b vai ser igual a 3. Por enquanto, vamos deixar essa expressão aqui. Vou pegar uma caneta de outra cor. Veja só. Outra informação que ele nos diz. Ele nos diz agora que f... A questão nos diz que f de 1 vai ser igual a 1. Como é que eu faço f de 1? Eu pego aqui na minha expressão, onde for x eu troco por 1. Então, vai ficar a vezes 1 mais b. Isso vai ser igual ao valor que é 1. Tranquilos? Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte agora. A vezes 1 é a mais b, isso vai ser igual a 1. Dá pra gente fazer o seguinte. Eu vou isolar o a aqui. Eu vou dizer que o meu a vai ser igual a 1 menos b. Concorda que eu posso dizer isso? Eu passei o b para o outro lado negativo. A vai ser igual a 1 menos b. Deixa essa informação guardadinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o a aqui agora para encontrar o b, ó. Eu posso pegar o valor de a que eu encontrei e substituir na outra expressão. Então, quem que é o a? Eu vou ter aqui, ó, menos o a. Aliás, vamos isolar o b aqui nessa expressão. B seria igual a 3. O a está negativo. Para passar para o lado do 3, passa como? Passa positivo. Então, b é igual a 3 mais a. B será igual a 3 mais... Quem que é o a? Eu posso representar o a dessa forma, como sendo 1 menos o b. Foi o que eu fiz, só troquei, ó. Onde eu tinha o a, eu substituí pelo valor do a aqui, que é 1 menos b. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar tudo que for b desse lado. Então, b, ó. Esse menos b para passar para o lado esquerdo tem que passar positivo. Então, b passa positivo mais b será igual a 3 mais 1, que é o que fica desse lado, que é
4. B mais B é quanto? Muito bem, dá 2B. 2B será igual a 4. Eu tenho que B vai ser igual a 4. O 2 passa dividindo. Logo, nós vamos ter aqui que o valor de B será 4 dividido por 2, dá 2. Olha que informação importante. Eu já descobri o primeiro valor da minha equação. Eu já descobri quem é o B. Se eu descobrir quem é o B, fica bem fácil. É só eu voltar para a minha equação aqui, ó, e descubro quem é o A. Então, eu tenho que A vai ser igual a 1 menos o B. Quem é o B? Acabei de encontrar aqui que é 2, ó. Então, A será igual a 1 menos 2, dá um total de menos 1. Cuidado com o jogo de sinal para você não errar. 1 menos 2 dá menos 1, certo? Subtrai e conserva o sinal do número menor. Se eu sei quem é o A e se eu sei quem é o B, ora, eu posso voltar para a lei de formação e substituir o A e o B e chegar na lei de formação da minha função. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que f de x será igual a... Quem que é o A? Menos 1. Então, vai ser menos x. Concorda que eu não preciso colocar 1? Só em colocando menos x, eu já fica subentendido que o A é menos 1, certo? Mais da minha expressão, quem que é o B? 2. Então, essa é a lei de formação da minha função. F de x igual a menos x mais 2. Aí vocês, professor, mas a questão ela não quer saber a lei de formação. A questão ela quer que encontremos o valor de f de 3. Agora fica fácil, só vir na função e substituir e calcular agora o f de 3. A gente se leva f de 3. Só onde tiver o x eu substituo por 3. Então vai ficar menos no lugar do x, 3 mais 2. Então nós vamos ter que f de 3 será menos 3 mais 2, sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior, 3 menos 2. Dá 1, como 3 é maior, em módulo vai ficar menos 1 a resposta. F de 3 igual a menos 1. Olha como a questãozinha é tranquila. Para você não errar essas contas, só você lembrar, ó, menos 3 é o valor que você está devendo. Pensa como saldo negativo. Se você está devendo R$3 e paga 2, você ainda vai ficar devendo, só que vai ficar devendo só 1. Então, f de menos 3 é igual a menos 1. Que é o que a questão queria saber. Menos 1, neste caso aqui, é o gabarito da nossa letra B. Tranquilo, galera? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham entendido. Ó. Volta lá na aula, vai pausando, tira o print das resoluções para que você possa utilizar isso como resposta. Se você acha que isso te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, estarei super agradecido. E era isso, galera. Valeu!